Alô pessoal, aqui fala com você, Valdir Carvalho da sua Rádio Metrópole. Assim como diz meu amigo Bené, um forte abraço para você, Bené. Valdir Carvalho, né? Então, estamos aqui só para poder conversar. Depois do resultado dessa eleição, né? Do que houve, então eu parei por enquanto, de falar sobre a eleição, porque o povo brasileiro, a gente ainda precisa aprender muito, né? A gente precisa de muita educação, a gente precisa de muita informação, a gente precisa de muito aprendizado mesmo, de entender o que significa uma democracia, do que é a política, e aí sim, para a gente poder, como nos tempos antigos, em 1400 a.C., lá no tempo da Grécia, né? Quando você tinha toda o debate sobre o que significa a democracia, quando a gente vai compreender, né, a invasão lá do litoral, né, pelos dórios, que eram um povo militar muito ignorante, fortemente, né, militarmente falando, e aí invade o litoral e provoca a primeira diáspora, e aí você tem aí o surgimento dos gênios. Você depois tem aí, né, a sociedade começando a se formar, os pátridas, tudo isso que envolve todo o comportamento, né, de uma civilização. E aí a gente começa a ver agora o que está se passando. A gente fala só através de muita educação, só através de muita leitura. Não tem condições. O Brasil, né, enquanto a gente não buscar o conhecimento, vamos continuar vivendo o que estamos vivendo aí, vamos continuar tendo o que a gente tem aí, eles vão continuar carregando o povo pelo cabresto. Não tem jeito. Enquanto a gente ficar com essa deficiência cognitiva, enquanto a gente tiver na nossa mente essa blindagem, as informações batem e elas não conseguem penetrar na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Enquanto a sociedade se contentar com isso que está aí, com esse pouco, com essa esmola, né, com essa política que ela insiste em manter a população, né, de forma bem mesmo lá na marginalidade, né, ela se contenta, ela empurra a população para a marginalidade para ela poder viver e sobreviver dessa marginalidade. É assim que essa política faz. Ela nos dá esmola, né? Então, enquanto a população continuar aceitando, né, as esmolas, né, o povo não discutir emprego, não discutir realmente uma política de desenvolvimento, enquanto essa apologia da miséria, enquanto essa apologia da pobreza, enquanto essa apologia do quanto pior, no caso do povo, agora hoje melhor, porque hoje o povo, infelizmente, não é mais aquele povo que luta por trabalho, por emprego, por condição. Hoje o povo quer ficar vivendo, infelizmente, de Auxílio Brasil, de Bolsa Família, faz questão, né, de continuar aí no submundo. Enquanto a gente continuar aceitando esse tipo de política, o Brasil vai continuar nessa subserviência. Não dá para discutir política. Então, enquanto a gente escutar, estão me falando sobre a questão que o Ciro Gomes, né, está apoiando o Lula agora no segundo turno, e o Ciro Gomes não está apoiando o Lula coisa nenhuma, é uma orientação do partido, ele está seguindo a orientação do partido. Agora, quando as pessoas dizem para mim assim, não, o Ciro Gomes pode até ser um bom candidato, mas ele, né, é muito difícil de compreender o que ele fala, porque ele fala difícil, quer dizer, a gente entende que o brasileiro ele já se acostumou a estar anivelado por baixo mesmo, né? Infelizmente, hoje nós queremos as coisas mais fáceis, nós não queremos ter o trabalho de pesquisar, o trabalho de você buscar, o trabalho do saber, né? Nós queremos já tudo mastigado, nós estamos nos contentando hoje, né, em receber o peixe, não ter a vara para pescar. Essa que é a grande, né, realidade nossa. O Brasil está acomodado. Então, enquanto o Brasil está acomodado, estiver nessa situação, vamos continuar sofrendo. Não tem condições. Não dá para debater, não dá para discutir. Ontem nós estivemos ali, né, passamos, não denegrindo a imagem da cidade de Belfort Roxo, porque o estado do Rio de Janeiro está todo abandonado, mas ontem a gente viu uma situação dentro do estado do Rio de Janeiro, né, como também tem em São Gonçalo,
uma realidade nua, perversa, crua, né? Um município da Baixada Fluminense jogado às traças, e só tem uma solução para essa população, só tem uma solução para esses jovens. Jovens, vocês que estão querendo aí um futuro melhor, comecem a estudar desde agora. Os pais precisam incentivar os filhos a estudarem. Os pais precisam incentivar a buscar mecanismo de fazer com que os seus filhos gostem da literatura. A sociedade precisa, estão falando lá, a sociedade precisa cobrar das autoridades muito mais cultura, porque do jeito como nós estamos, daqui a pouco, como civilização, praticamente eu não sei o que vai acontecer. É impressionante. Então, aquela realidade que está ali em Belford Roxo, aquilo ali é culpa da população, aquilo ali é culpa nossa. Enquanto a gente continuar buscando aquilo que a gente viu ontem dentro do ônibus, uma garota com uma criança no colo, uma pessoa pegou e sentou no lugar, e ela briga por causa do lugar, ela reclama por causa do lugar, quer dizer, a pessoa, né, ela briga por migalhas diante de uma condição que, se ela tivesse uma educação, se ela soubesse o que é o seu corpo, o que é a gravidez, como evitar a gravidez, não ter a gravidez agora, não botar filhos no mundo enquanto não tem condições de criar, não precisaria passar por isso. Mas infelizmente, essa sociedade, enquanto na internet imperar bunda, vagina, né, essa exposição do corpo, você não ter aqui na tua mente conteúdo, você conseguir debater, nós vamos continuar vivendo essa realidade aí que a gente está vivendo, né? Então, quer dizer, hoje, quando você fala que o Ciro Gomes ele tem um linguajar incompreensível, você vê, o cara estudou, advogado, o cara é professor, fez lá a parte dele, bem instruído, lê 3 livros por dia. Pô, se eu não consigo entender o que o cara está falando, o que eu faço? Eu vou buscar, saber o que ele está falando, pego um dicionário, eu vou buscar hoje no Google o que significa aquela palavra, mas eu vou também tentar acompanhar de uma forma. Eu não tenho que fazer com o candidato que ele se rebaixe ao nosso nível, né, da nossa ignorância. Eu tenho que deixar de ser ignorante. Eu vou tentar buscar, através de buscas, de livros, de entendimento, saber o que ele está falando, para eu também poder sair dessa ignorância da qual eu estou vivendo. Só que, infelizmente, né, como dá trabalho, como isso vai gerar um certo esforço, então, para quê? Né? Não, assim não, porque não dá, isso vai tomar meu tempo, né? Então é melhor que ele se rebaixe até mim, eu continue falando, é nós foi, nós que tá, nós que fica, nós que vai. Não é uma fala preconceituosa. O Brasil está discutindo, o nosso nível está tão baixo, ele está tão baixo, que nós estamos discutindo o Bolsonaro na maçonaria. Veja, hoje o tema não é você criar plano de governo, você não tem plano de governo. A discussão é o candidato ser maçom, ser evangélico, a religião. Gente, nós estamos nas trevas, né? Você pegar hoje em dia o que estão fazendo com os nordestinos, essa covardia que estão fazendo com os nordestinos, isso é falta de quê? Isso é falta de cultura, isso é falta de uma educação, isso é falta de sentar horas e horas ali e ler, estudar o que significa, né? Como que foi o Brasil, como que aconteceu aqui a colonização, como que vem aí as cidades, como que vem aí as vilas, tudo isso daí é o que está faltando no povo brasileiro. Cultura. Igual em São Gonçalo, falam muito do Capitão Nelson. O Capitão Nelson, tudo bem, está lá fazendo umas asfaltozinhas ali, fazendo umas asfaltozinhas aqui, já botou o filho dele como deputado estadual, outro é vereador, já está fazendo da política ali um meio de ganho para a família dele. Mas enquanto isso, as cidades, os bairros estão abandonados. São Gonçalo é uma cidade que tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Não tem museu. O teatro que está inaugurado não funciona. São Gonçalo não tem uma biblioteca. A educação não é incentivada. Escolas. Quer dizer, a fazenda Columbandeira está lá fechada. E o povo está achando que está tudo bem. Então, enquanto nós continuarmos nesse problema cognitivo que nós temos, enquanto nós continuarmos fazendo apologia, querendo ser miseráveis, mostrar para a sociedade que vale a pena e que eu não quero emprego, mas eu quero esmola, vai ficar difícil para discutir o Brasil, tá bom? Siga-nos nas nossas redes sociais e também esteja com a gente na nossa Rádio Metrópole, www.radiometropole7.webradiosite.com.